Queridos, vamos lá. Hoje nós vamos começar aqui o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, né? Nós concluímos a primeira epístola e hoje nós vamos introduzir a segunda epístola, que é pequena relativamente à primeira. Então, aqui mesmo na minha Bíblia só consta 2 folhas, não é? E são 3 capítulos. Então, é relativamente pequeno, mas uma carta muito necessária, muito profunda, uma carta que, se compreendidos os seus ensinamentos, certamente nos fará dar um grande avanço, né, na nossa vida espiritual. Sobretudo, os capítulos 1 e o capítulo 2. Esses 2 primeiros capítulos trazem 2 temas extremamente importantes para o nosso entendimento e crescimento espiritual, tá bom? Então, eu convido vocês a lerem comigo. Vamos ler o capítulo 1. Ele tem apenas 12 versículos, então a gente pode ler os 12 versículos, em seguida começarmos a discorrer, né? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Versículo 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amados, logo no início dessa epístola, Paulo ele retoma as mesmas ideias com as quais ele abre a primeira epístola, né? Ou seja, ele torna a falar sobre o tripé da vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança. Então ele torna a tocar nos aspectos fundamentais de uma vida cristã saudável. Ou seja, não há vida cristã sem fé, sem esperança e sem amor. Ou seja, podemos dizer que a essência do evangelho traz para nós a fé, a esperança e o amor. Agora, ele situa essa questão dentro do contexto de lutas e de tribulações
que os irmãos de Tessalônica estavam passando. Ou seja, ele vai associar esses três elementos, levando em consideração que o amor, a fé e a perseverança dos irmãos estavam crescendo cada dia mais a despeito das tribulações que eles estavam passando. Então, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar para os irmãos é que, se por um lado a fé, a esperança e o amor são as três coisas essenciais que caracterizam a vida cristã, ou seja, a vida cristã não é caracterizada pelo dinheiro, pela riqueza material, pela saúde física, tudo isso são coisas boas, obviamente, né? Mas não são o esteio do evangelho, não é o tripé do evangelho ou da vida cristã. Então, na verdade, se por um lado essas coisas são essenciais, por outro, devemos saber que a fé, a esperança e o amor estão continuamente em desenvolvimento, em crescimento. Então, a nossa fé e o nosso amor, eles devem continuamente crescer. O crescimento da fé e o crescimento do amor acontecem na mesma medida em que nós crescemos espiritualmente. Quanto mais aumenta a nossa compreensão, nós vamos estreitando a nossa relação com o evangelho, a nossa fé vai aumentando, o amor também vai aumentando. Mas veja como, em que termos o apóstolo Paulo coloca essas questões. Ele diz assim, no versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso, dar graças por vocês, é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Então veja que tanto a fé quanto o amor, não existe uma medida exata em nós. Ou seja, a fé e o amor caracterizam a vida cristã, mas essa fé deve continuamente crescer e o amor continuamente aumentar. E no versículo 4 ele diz, por esta causa, ele dirá agora qual é a causa, nos gloriamos em vocês. Então, se no versículo 3 ele dá graças a Deus porque a fé e o amor estão crescendo nos irmãos, no versículo 4 ele diz que existe uma causa e por um motivo, uma razão, porque eles se gloriavam, né, nessas igrejas. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então veja que é como que Paulo dissesse que essa igreja era uma igreja louvada pelos apóstolos entre as demais igrejas. Paulo dava o testemunho, olha os irmãos de Tessalônica enfrentando grandes perseguições, grandes tribulações, e no meio dessas tribulações, ainda assim a sua fé e a sua perseverança aumentam. O amor aumenta, a fé aumenta, a esperança aumenta, a perseverança aumenta. E o interessante é que quando nós comparamos essas palavras do apóstolo Paulo com a nossa experiência, quando fala nossa, é a nossa mesmo, né? Minha, sua, geralmente nós observamos que há um efeito contrário na maioria de nós, porque as pessoas parecem que quando as coisas vão bem, elas parecem que estão bem espiritualmente, mas quando as coisas começam a desandar, a fé começa a enfraquecer. Vem a perseguição, vem o sofrimento, vem a angústia. Para os irmãos de Tessalônica, a fé aumentava, o amor aumentava, a esperança aumentava, né? A perseverança aumentava, ao passo que, em outros casos, acontece exatamente o oposto. Pessoas falam, irmãos, eu estou fraco, estou desanimado, não consigo prosseguir, não consigo avançar, é muita luta, é muito sofrimento, é muita dificuldade. E nós não sabemos que, na verdade, a vida cristã, ela só floresce, só frutifica em meio ao sofrimento. O sofrimento, poderíamos colocar que é o adubo, né,
o adubo da fé, o adubo da esperança, o adubo da perseverança, o adubo do amor. Até porque Paulo ele ensinou em Romanos capítulo 8 que o único caminho possível que nos levará à glória, à glorificação, é o caminho do sofrimento. E isso por uma razão muito simples. E é o que Paulo vai tratar aqui em termos mais técnicos, né, mais doutrinário, aqui no capítulo 1, porque no capítulo 8 de Romanos, ele apenas fala de um modo geral, né, sobre esse caminho de sofrimento. Aqui, ele nos doutrina, ele estabelece a doutrina, explicando por que, efetivamente, o sofrimento, as perseguições são necessárias para a nossa glorificação. E aqui nós vamos apresentar algo que na maioria das vezes, ou a maioria dos cristãos, não tem nem ideia desse ensinamento. Por isso a importância desse assunto. Então vamos introduzir o tema do apóstolo, para nós podermos ganhar tempo, né? Ele diz assim no versículo 4, olha: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas quem? As perseguições e tribulações que vocês estão suportando, elas dão prova, salvo engano na versão atualizada diz testemunho, né? Elas dão prova, elas demonstram, elas são, lá fala, são a evidência, né? Elas evidenciam ou dão a prova do justo juízo de Deus e mostram o desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, duas coisas precisam ser levadas em conta aqui. Primeiro, três coisas, né? As perseguições e tribulações. Segundo, o justo juízo de Deus. E terceiro, a dignidade de que precisamos para entrarmos no reino de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que quando os irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos, estavam sendo provados, passando por lutas, provações e sofrimentos, na verdade eles estavam sendo perseguidos por causa da palavra, o apóstolo Paulo logo dá um sentido aqui soteriológico, um sentido de salvação. Ele diz: vocês ao serem perseguidos, vocês ao serem provados, ao sofrerem por causa do evangelho, vocês estão sofrendo o justo juízo de Deus. Então, olha a perspectiva do apóstolo. Humanamente falando, a gente via apenas pessoas sendo perseguidas. E o que nós falamos quando estamos sendo perseguidos? Nós ou revidamos, ou nós criticamos, ou nós ficamos debatendo, porque estão perseguindo a igreja por causa disso, por causa daquilo. Geralmente quando sai alguma manchete em algum jornal do mundo, falando de cristãos sendo perseguidos em alguns países, né, comunistas, geralmente países comunistas, aí as pessoas me mandam essas manchetes, né? Alexandre, estão perseguindo a igreja na África, em tal lugar, em perseguição, pessoas morrendo, igrejas sendo, locais de reuniões sendo queimados, os irmãos sendo perseguidos. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que as perseguições, elas devem ser vistas pelo aspecto espiritual. Ou seja, na medida em que os cristãos são perseguidos, e nós aqui no Brasil não somos perseguidos, né? Não sei se eu digo graças a Deus ou misericórdia, mas o fato é que Paulo está dizendo que essa perseguição, esse sofrimento físico que eles estavam sofrendo, era na verdade Deus aplicando o justo juízo sobre a igreja. E aqui eu quero começar a pensar isso com os irmãos. A primeira coisa, vocês sabem que existe o juízo divino, né? Geralmente os crentes pensam, ora, nós nos convertemos a Jesus para nos livrar do juízo de Deus. Ou seja, Deus vai derramar um juízo
sobre a terra, perfeito? E para nós nos livrarmos desse juízo, nós então aceitamos a Jesus e, portanto, estamos livres do juízo. Aí alguém, poeticamente falando, diz assim: todo o juízo de Deus recaiu sobre o seu filho. Alguém diz isso. De modo que quantos quiserem se livrar do juízo de Deus, que se abriguem à sombra da cruz, porque ali o juízo já foi derramado. Não há mais juízo a ser derramado, né? E agora, quem não se abriga à sombra da cruz, então receberá o juízo de Deus no último dia. Fica bonito, é bonito isso, né? Colocar isso dentro de uma pregação evangelística, etc. Mas a verdade não é bem essa, né? A verdade não é bem assim, deste modo, porque, como Paulo coloca aqui, o juízo é chamado inclusive de reto juízo. Nessa versão NVI diz o justo juízo de Deus. O juízo de Deus, ele tem uma finalidade. Entenda que o juízo de Deus não é uma retaliação divina, conforme o cristianismo costuma compreender. Ou seja, os crentes pensam: Deus está irado, e porque ele está irado, ele então vai destruir o homem por causa da sua ira. É um Deus nervoso, né? Um Deus implacável, um Deus magoado, um Deus incapaz de perdoar, que oferece ao homem salvação e diz: se você não aceitar, então eu vou derramar sobre você a minha ira, te jogando dentro de um tacho de fogo. Então, os crentes, de maneira geral, costumam entender o juízo de Deus como sendo uma reação divina contra aqueles que não lhe aceitaram. É assim que eles pensam o juízo. E jamais podemos pensar o juízo de Deus dessa forma, por esse ângulo, uma vez que a finalidade do juízo de Deus não é a retaliação. Deus não está retaliando o homem porque não o recebe, porque não recebe o evangelho. Lembremos que a Bíblia declara que Deus é amor. E a mesma Bíblia diz que o amor não se ressente do mal. A Bíblia diz que o amor não paga o mal com o mal. Então imaginem vocês que se Deus, ele nervoso, porque o homem não o aceita, porque o homem não lhe segue, porque o homem não lhe serve, se Deus preparasse um tacho de fogo para este homem, Deus estava agindo semelhantemente ao homem. Ou seja, o homem fez um mal contra Deus, Deus prepara um outro mal contra o homem. Ou seja, mal que é pago com o mal gera um ciclo interminável e vicioso de violência. Alguém pode perguntar: ora, e para que serve então o juízo divino? Então eu chamo a atenção dos irmãos para o que está aqui nesse texto. Nós não vamos poder falar tudo isso hoje, vamos gastar, na verdade, umas 4, 5 semanas para esgotar esse tema, mas só para os irmãos entenderem. Olha na sua Bíblia. No versículo 5, diz que essas lutas, perseguições e tribulações são a prova, são a evidência do justo juízo de Deus. Perfeito? No versículo 6, você vai encontrar: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, os que estão sendo atribulados. Versículo 8: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que quando a Bíblia fala sobre o juízo divino, antes de nós entendermos a finalidade do juízo, devemos entender que o juízo de Deus é tanto para os santos quanto para os perdidos. Então, tanto os santos, os salvos, quanto os perdidos, ambos participam em certa medida do juízo divino. Aqui Paulo está dizendo que aquilo que os irmãos estavam sofrendo era uma evidência do reto juízo de Deus.
E Paulo mais abaixo vai dizer que aqueles que não obedecem ao evangelho também receberão o juízo de Deus sobre eles. Então nós partimos do pressuposto de que ninguém escapará do juízo divino. E antes de nós prosseguirmos, vamos nos lembrar do que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro ensina essa mesma doutrina, essa mesma verdade, dizendo assim, que a hora de começar o juízo de Deus pela sua casa é chegada. Vamos verificar, para que todos fiquem bastante claros sobre isso? Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos devagarzinho que nós vamos entendendo essa questão. Um pouquinho mais à frente, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Percebem que ele diz que o juízo de Deus é um só? E ele começa pela igreja? E ele termina nos que não obedecem ao evangelho? Ou seja, é um único juízo que começa pela igreja e termina com aqueles que não obedecem ao evangelho. Logo, esse juízo não pode ser visto como um ato de retaliação. Não pode ser visto como um ato de maldade divina, nem de perseguição divina, e nem de falar que o juízo de Deus é porque os homens não creram no evangelho. Isso é verdade. Quem não creu receberá o juízo. Mas e por que a igreja também recebe o juízo de Deus em certa medida? Daí nós vamos entender que o juízo de Deus tem uma finalidade, ou pelo menos duas finalidades. O juízo visa, primeiramente, a purificação. Como alguém que encontra uma pedra, uma pepita de ouro, e ela está ali bruta na terra, enquanto minério, não é? Então, quando se extrai aquela pedra, é uma preciosidade, mas ela está totalmente incrustada, não é? De terra, de pedras, de outros elementos. E essa pedra precisa ser o quê? Purificada, burilada, levada para poder ser derretida e tirar toda a impureza daquela pedra, daquele ouro, né? Daquela pepita de ouro. Ou seja, o processo para a purificação do ouro é feito mediante o fogo. Então, a Bíblia vai nos mostrar que o propósito inicial e primário de todo o juízo de Deus é a purificação. Agora, acontece, e aí nós chegamos até onde se diz que o juízo alcançará os que não conhecem o evangelho, ou melhor, não obedecem ao evangelho. Acontece que nós partimos do pressuposto de que muitos, ou alguns, dos homens, eles não querem ser purificados por Deus. Eles não querem nem mesmo a Deus, eles não desejam a Deus. Eles não desejam pelo evangelho. E nesse caso, o fogo da purificação os extinguirá finalmente. Eles serão, como diz aqui em Tessalonicenses, no capítulo 1, serão banidos da existência, banidos da face de Deus. Ou seja, eles sofrerão a penalidade eterna, sofrerão a morte eterna, sofrerão a segunda morte, sofrerão o lago de fogo. Esse sentido também é um sentido de purificação, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, né, que essa própria terra na qual nós estamos, é 2 Pedro capítulo 3, a terra que agora existe e os céus que agora existem estão reservados, entesourados para o dia do juízo. Ou seja, fala-se de um dia em que essa criação, essa atual criação, esse atual sistema de coisas,
ele será purificado de toda nódoa, de todo pecado, de toda sujeira, de toda maldade. E então esse fogo que vai purificar a terra está falando de que todo pecado, toda injustiça, toda maldade serão varridos dessa criação para então se instaurar, a partir de então, um novo céu e uma nova terra. Acontece que os homens maus e perversos que se apegam ao pecado e não desejam deixar o pecado, por eles não desejarem por Deus, então eles serão varridos juntamente com toda a maldade. Então, o sentido e o propósito do juízo é sempre purificação. Ou somos nós purificados, e então nós permanecemos agora purificados na nova criação de Deus, ou então seremos varridos para a purificação da terra. De todo modo, o fogo vai purificar, seja nós, para vivermos purificados numa terra purificada, ou seja, purificar todos os homens, ou melhor, purificar a terra, varrendo da existência todos os homens que insistem em viver no pecado, porque não faria sentido. A única maneira de purificar a terra é banindo da existência o mal. Não tem como. E como o mal ele só existe na consciência humana, como o mal só existe no coração humano, então os homens que não abrem mão da maldade em seus corações serão finalmente banidos, destruídos, aniquilados, exterminados no último dia, que é o juízo divino. Mas o que o apóstolo está nos ensinando é que o juízo é necessário para purificar. Então, aqueles que permanecerão no novo céu e na nova terra, ou usando os termos cotidianos, aqueles que serão salvos, eles deverão de ser purificados. E essa purificação não se dá de outro modo, senão por meio do juízo divino. Eu sei que os cristãos, eles argumentam da seguinte maneira: não, nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus. Não tem essa expressão? Nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Isso é verdade, é texto bíblico, está escrito. Mas nós devemos entender em que sentido, em que termos o apóstolo Paulo usa essas ideias. Porque se você olhar para você mesmo, faça um exemplo. Diga por um lado, confesse, eu sou purificado pelo sangue de Jesus. E ao terminar de fazer tal pronunciamento, olhe para você e verifique se você está purificado pelo sangue de Jesus. É um exercício, não é um exercício de fé. O de fé a gente fala assim: diga, você está purificado em nome de Jesus e amém, só glorifica. E você diz, eu estou purificado em nome de Jesus, glória a Deus, eu estou purificado. Isso é um exercício de fé. Agora, quando você olha para si mesmo, você está purificado de todo pecado? Esse tipo de reflexão não cabe dentro da teologia evangélica. Porque a teologia evangélica nos ensinou a nos auto-enganarmos. Ou seja, você apenas declara, ignora a ssua experiência e vamos para frente. Pastor, mas a Bíblia diz que nós estamos purificados pelo sangue de Jesus. Então, se ela diz, então está certo a Escritura, né? E a realidade está mentindo para você. Tem uma coisa que não está batendo aí. Tem uma coisa que não está certa. Quando a Bíblia fala somos purificados pelo sangue de Jesus, você tem que parar um pouco e perguntar: puxa, em que sentido o sangue de Jesus me purifica? Tá, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, perfeito? Derramou seu sangue. Aí você tem que decidir de que sangue você está falando. Se é o sangue que verteu do corpo de Jesus, aquele sangue não pode ter te purificado. Você não se banhou com ele?
Não, pastor, é o sentido espiritual do sangue. É a morte de Jesus que me purifica. Em que sentido a morte de Jesus te purifica dos pecados? Em que sentido? Significa pelo menos duas coisas. Do ponto de vista que nós chamamos judicial, quer dizer que todos os nossos pecados, uma vez que nós cremos no sacrifício de Jesus, eles não são levados em conta. Cristo já realizou uma obra de reconciliação. E por isso, tanto na nossa própria consciência, como na consciência divina do cosmos, você está liberado para ter acesso à casa do Pai. Imagine o filho pródigo, quando ele pretende voltar à casa do seu pai. Ele só pode voltar por quê? Porque no coração do Pai existe graça e existe perdão. Não houvesse, de que maneira ele poderia voltar? Se houvesse um pai implacável dizendo, olha, você só volta pagando a sua dívida completa. Não haveria meio de o filho resolver sua questão. Então, do ponto de vista judicial, nós falamos que a morte de Cristo na cruz do Calvário é a manifestação da reconciliação. Deus abre as portas da sua casa. É o convite da graça. Nada nos é imputado. Nesse sentido, os pecados todos não são imputados. Não quer dizer que não haja pecados. O que não há é a imputação do pecado. Esse é o primeiro sentido. Agora, o sentido orgânico é que a cruz de Cristo me purifica, a morte de Cristo me purifica, o sangue de Cristo me purifica, na medida em que eu me uno a Cristo nesta morte. Vocês sabiam que todo crente, vocês sabem mais do que eu, ele quando aceita Jesus, logo ele é convidado a batizar, né? Ao batismo. Aí a pessoa fica feliz porque foi batizada, né? Tem certidão de batismo, com data de batismo, tudo, etc. Aquela festa. Mas aquele batismo, né, em que nós todos passamos, aquele batismo, ele apenas representa a nossa necessidade de sermos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. E definitivamente, escutem isso, não existe evangelho sem união do homem com Cristo na sua morte e ressurreição. Ouçam definitivamente, não existe salvação sem que o homem, que é o objeto da salvação, seja unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Na verdade, a salvação só acontece quando acontece a união. Porque a união do homem com Cristo na sua morte é o homem na destruição do seu próprio ego. É o homem na aniquilação. O que é a cruz de Cristo? O que é a morte de Cristo? O que é o sangue de Cristo? Sangue, cruz e morte são termos que expressam aniquilamento. Cristo foi aniquilado para demonstrar que não existe outro meio de salvação senão a cruz, senão a morte, senão o sangue, ou seja, o aniquilamento. A maneira de salvar é purificar. A maneira de salvar é extinguir, destruir, aniquilar, como aquele que se livra de todas as coisas pecaminosas, perversas, impiedosas. Por isso que nós somos chamados a nos unir com Cristo. Ah, pastor, então Cristo morreu na cruz, eu tenho que morrer também? Sim. Em qual Bíblia você leu que Jesus morreu por você e você não precisa morrer com ele? Em qual Bíblia você leu isso? Não tem Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós. É verdade. Morreu pelos nossos pecados. É verdade. Mas em seguida ela fala: aquele que crer em Cristo deve ser unido a Cristo na sua morte, para que também a semelhança da sua ressurreição possa viver com Deus ou para Deus em novidade de vida.
Então a ideia de que Jesus morreu por mim e eu não preciso morrer por causa disso, que ele sofreu o juízo por mim e eu estou livre do juízo, isso não é verdade. Eu sei que nos ensinaram a vida toda de outra maneira. É verdade que Cristo sofreu por mim, é verdade, e eu crendo nessa morte, desde que esse crer seja uma fidelidade para com a mensagem da cruz, de modo que eu me uno a Cristo na sua morte e ressurreição, eu estou livre do juízo eterno, da condenação eterna, da morte eterna. Mas não estou livre do juízo, até porque esse juízo divino, ele acontece na medida em que nós vamos sendo crucificados com Cristo. Esses irmãos de Tessalônica, que aqui estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, eles estavam se associando a Cristo nos seus sofrimentos. Não o sofrimento físico, mas o amor pela verdade, a fidelidade à verdade, fazia com que eles abrissem mão de qualquer outra coisa, inclusive do conforto do seu próprio corpo, inclusive da integridade do seu próprio corpo físico. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos exatamente porque estavam morrendo. Não morriam porque eram perseguidos. Não é a morte física que conta. Era o morrer do ego. Era o morrer dessa nossa natureza. Porque não tem como você sofrer pelo Evangelho sem abrir mão de si. Impossível. Agora, vamos confessar aqui entre nós, né? A vida de crente no Brasil é uma coisa muito sem futuro, né? É muito sem futuro, porque nós não sabemos de nada do que é sofrimento. Não sabemos nada sobre isso. Não temos nem ideia. Lógico que não é por causa disso que nós não vamos ter outro tipo de sofrimento. Mas o sofrimento nosso, hoje, ele é mais difícil, talvez, do que o sofrimento imposto numa perseguição. Haja vista que o nosso sofrimento deve ser o sofrimento voluntário. Aquele que, não tendo nenhum sofrimento que recaia fisicamente sobre si, ele traz para si o próprio sofrimento quando, como por exemplo Jesus diz, se a tua mão direita te faz pecar, arranca-a de ti, cortar. Ou seja, você é chamado a, em nome do Evangelho, cortar a sua mão. Calma, não cortem suas mãos. Mas não preciso me preocupar, porque se fosse isso uma exigência, ninguém cortaria. Isso é uma bobagem. O Evangelho não está mandando você cortar a sua mão. Se estivesse, talvez Pedro, Paulo, João cortassem. Nós? A gente não faz o mínimo, que é reunir-se com os irmãos. A Bíblia fala que nós devemos nos reunir. E nós temos todas as desculpas e todos os motivos para transgredir. Não é nem um mandamento, mas é para negligenciar uma necessidade vital dos membros do corpo de Cristo. Que dirá cortar a mão. Fiquem tranquilos que ninguém faria isso. Mas é preciso que eu diga que quando diz corta a mão, amputar a sua mão, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. O ensinamento é que você terá que tomar uma decisão contra você mesmo. Ou seja, se há alguma coisa em nós que nos afasta de Deus, você terá que renunciar a si mesmo. O cortar a mão é renunciar a si mesmo. É negar a si mesmo, o que nos causa uma profunda dor e um profundo sofrimento. Então nós, no Brasil, privados de qualquer tipo de perseguição humana ou de sofrimento externo, privados nós de um ambiente, propício para o nosso crescimento, para o nosso quebrantamento, nós temos que ser aqueles que infligimos a nós mesmos o sofrimento do negar a si mesmo e do tomar a cruz. Muitas pessoas, desculpem-me,
ao ouvir essa ideia do negar a si mesmo, podem eventualmente entender que porque nós devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz, nós não temos posicionamento, nós não corrigimos as coisas que estão erradas. E passamos então a viver uma vida de passividade. Cuidado, porque a passividade da sua alma pode ser uma expressão do seu próprio ego. Não é? Uma expressão do seu próprio ego. O ego se manifesta de diversas maneiras, inclusive em espírito de humildade. Cabisbaixo, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não usa perfume. Eu sou humilde, não fala nada, nunca diz nada, nunca reprova nada. Isso não significa necessariamente negar a si mesmo, porque o negar a si mesmo, ele vai se definir na sua vida em tudo aquilo que você constrói a sua vida de entrega a Deus e de entrega aos homens. Nós vemos, por exemplo, ninguém pode acusar a Jesus dizendo que Jesus não negava a si mesmo nem tomava a sua cruz. Pode? Mas num dado momento ele se revolta no seu espírito quando entra no templo e vê aquele tanto de cambistas, aquela cambada de cambistas e um tanto de animais ali no templo. Lógico, ele faz um chicote e evidentemente o chicote que ele fazia era para usar para enxotar os animais. Você não enxota animal senão com a vara, não é? Ele fazia aquele procedimento, virou as mesas. O texto, é claro, diz que o zelo pela casa do meu pai está me consumindo. Ali Jesus está tendo um posicionamento rigoroso, mas isso não significa que ele não negava a si mesmo. Ele fala: Jesus, olha, nega a si mesmo, para de bobagem, deixa isso aí. Não é por aí que as coisas funcionam. O negar a si mesmo é algo que você decide no seu coração e na sua alma, em que na última instância de todos os seus relacionamentos, de comportamentos, de procedimentos e sobretudo de decisões na sua vida, você coloca o Evangelho em primeiro lugar na sua vida. O fato é que todos nós, portanto, precisamos dessa purificação do juízo de Deus. Veja aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5, quando diz: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo, a vontade de Deus, de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Observa que outra ideia tem que ser resolvida aqui, porque alguns dirão: não, se é pela graça, olha só a ideia da graça, se é pela graça, então eu não posso sofrer por causa do reino de Deus, eu não me torno digno do reino de Deus por obras ou por qualquer coisa que possa ser feito por mim, não é? Alguém pode dizer isso, mas veja que quando diz pela graça, não significa que você vai entrar no reino de Deus por um mero apadrinhamento. As pessoas entendem a graça de Deus como um apadrinhamento. Olha, eu gosto de você, então tá tudo certinho, pode vir. É pela graça, tá? É pela graça e não tem problema, pode entrar que tá tudo bem. Isso não é graça, queridos. A graça quer dizer, nenhum de nós temos a mínima condição do reino de Deus. Mas aí vem Deus, gracioso, e Ele então não somente nos oferece a obra de redenção, mas Ele próprio trabalha essa obra de redenção em nossos corações. Ou seja, Ele é o autor e Ele é aquele que consuma em nós essa obra. Mas essa obra de graça é uma obra que nos dá o privilégio e nos dá a graça de nós podermos ser trabalhados pelo Evangelho,
para que ao adentrarmos o reino de Deus, nós tenhamos a dignidade. E dignidade não quer dizer, você tem uma nota boa, você entra, você é digno. Não, a dignidade aqui não é quantitativa, é qualitativa. Ou seja, o reino de Deus, ele é santo. E nós, portanto, para estarmos no reino de Deus, precisamos de ser como? Santos. Como é o reino de Deus. Mas de que maneira? Eu não vou me tornar santo para poder entrar, como se a santidade fosse o passaporte, fosse o bilhete. Não, é uma condição interior. Então Deus nos santifica. Ele destrói em nós todas as coisas negativas. Ele nos purifica do pecado do coração, para que nós possamos estar em harmonia com seu reino. Então entenda-se essa dignidade do reino de Deus, para que vos torneis dignos, no sentido, somente assim você pode estar no reino de Deus, porque o reino de Deus não é um lugar, é uma condição de alma, é uma condição de espírito, é Deus reinando dentro de nós. Então, esses sofrimentos de que diz a Escritura, que é a própria aplicação da cruz de Cristo, é o destruir do nosso ego, é o nos purificar todas as coisas negativas que estão impregnadas na alma, no coração, na mente, na vontade, no entendimento, é o meio que Deus utiliza para nos tornar pessoas que expressam e manifestam esse reino de Deus. Pedro coloca esse tema nesses mesmos termos. Se você puder voltar lá para Pedro, para 1 Pedro capítulo 4, olha como é que ele vai colocar aqui, a partir do versículo 12 em diante. Vamos entender essa questão aqui, olha. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, primeiro ele diz, quando esse fogo surgir, nós demos aqui o exemplo do fogo para purificar o ouro, não demos? Então, quando esse fogo surgir, esse fogo da provação surgir, ele diz, não se surpreendam, como se fosse algo estranho. Eu gosto da versão atualizada que diz, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, o fogo da provação, o fogo da purificação não é algo extraordinário, é algo ordinário. É ordinário. Ou seja, todos vão passar, todos vão ter que ser purificados. E esse trabalho de Deus de nos purificar é chamado de justo juízo de Deus. Versículo 13. Mas, ou seja, não se surpreenda, antes, pelo contrário, ao invés de você ficar surpreso, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então veja que aqueles que vão se manifestar em glória juntamente com Cristo, são aqueles que se uniram a Cristo nesse sofrimento. A associação entre a morte e a glória de Cristo está intimamente ligada à nossa morte e à nossa glória com Ele. Não é? Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de Deus, ou melhor, desculpe, meus amados, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco,
Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Textos muito complexos para o calvinismo explicar, né? E mesmo para o arminianismo também explicar. Que ambos entendem que a salvação se dá numa forma unilateral. Jesus morreu por todos, acabou. Basta você crer. Pronto, creu, está tudo certo, tudo resolvido na sua vida. O evangelho pregado nos dias de hoje não parte, ou melhor, ele prescinde da fé. Estranho isso, né? Porque eles levam as pessoas a crerem, no sentido de acreditar, mas não pregam a fé, que é você exercer fidelidade para com o objeto da sua fé. Ou seja, seria mais ou menos assim, você fala para alguém assim, olha, estou com você, você confia em mim, eu confio em você, e você está ali totalmente no momento dramático da dor, da perseguição, a pessoa vai sozinho e você fica de fora, eu confio em você, viu? Olha, eu creio em você, vai lá, que eu estou aqui, e eu estou aqui confiando. E o evangelho não é assim. O evangelho fala, Jesus morreu pelos nossos pecados, não fosse o Cristo de Deus, jamais poderia ser aberto um caminho na nossa própria consciência para crermos no evangelho, mas tão logo o evangelho é pregado e você sinaliza com a primeira ação da sua fé, dizendo que crê no evangelho, você é convidado ao batismo, é convidado a se associar com Cristo na sua morte e ressurreição. Quando Pedro diz, e se ao justo é difícil ser salvo, está dizendo assim, não é que você tem que pagar para ser salvo, fazer algo para ser salvo, é que a salvação, ela acontece nesta dificuldade. Ou seja, são os sofrimentos que vão nos quebrantando, que vão quebrando a nossa dura cerviz, que vai nos inclinando, que vai fazendo com que abramos mão de nós mesmos, que é a própria salvação que está acontecendo. A salvação é sempre um acontecimento. A salvação não é um evento. Pode até ser um evento, em certo sentido, em que um dado momento, esses que se uniram a Cristo se manifestarão com Ele. Glória a Deus! Não me oponho absolutamente ao fato de uma vinda pública, majestosa, montado num cavalo, com palmas nas mãos, roupas brancas. Legal, eu vou estar no meio lá, não tem problema. Mas não é isso que é a salvação, não é um mero evento. A salvação é um acontecimento. Ela acontece dentro de mim. Por isso que a salvação ela é progressiva. Se a salvação fosse apenas um ato divino e um evento, então, por que Jesus não já resolveu tudo? Por que há tanto tempo entre a cruz de Cristo e o nosso encontro eterno com Ele, onde não haverá dor, nem lágrima, nem pranto, novo céu e nova terra? Por que essa distância? Será que se a salvação é só isso mesmo e nada mais, por que não pega todo mundo então, no caso, os salvos, tá bom, venha para cá, está tudo resolvido, agora está tudo resolvido, tudo acalmado, já podem desfrutar. Mas não, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos, como diz, nós devemos apressar a vinda do Senhor. Em outras palavras, essa vinda, esse evento, ou esse desfecho, essa manifestação de Cristo final, ela não aconteceu por nossa causa. E o que nós temos? Ou o que estamos fazendo que está retardando esse processo? Pedro, 2 Pedro 3, versículo 9, diz que Deus é longânimo e aguarda que nós cheguemos ao arrependimento.
Arrependimento, irmãos, é uma mensagem, é um tema que parece saturado, né? É um tema que parece que só deve ser usado em mensagens evangelísticas, mas é um tema mais do que necessário, porque todo o nosso problema, toda a nossa dificuldade, toda a nossa preguiça, né, a nossa negligência, a nossa fraqueza em atender ao Evangelho é exatamente um problema de mente. A nossa mente precisa de ser alterada. O arrependimento enquanto metanoia. Diz que o Senhor não voltou porque nossa mente ainda é uma mente contrária às coisas divinas. É preciso que nós soframos o processo de metanoia, porque uma vez mudado os princípios do pensamento, os fundamentos da consciência e do coração, não teremos nenhuma dificuldade em nos lançarmos ao Evangelho, em nos entregarmos ao Evangelho. Nenhuma dificuldade. Mas a dificuldade é porque o Evangelho é uma coisa muito boa só no papel. É no papel. Quer ver uma coisa? Crente gosta de defender o Evangelho. Adora defender o Evangelho. Você toca em qualquer assunto, a despeito do que ele acredita, se é certo ou não, se é ortodoxo ou não, ele vai entrar num debate com você. Luta para defender como é que é, não é desse jeito, é desse outro jeito. Mas a prática do Evangelho, o Evangelho é algo a ser vivido diariamente, a não viver. É nos relacionamentos, no nosso andar, nas decisões, no comportamento, que o Evangelho vai se manifestar. Nesse sentido, a nossa mente não deseja pelo Evangelho. É triste falar isso, é meio desanimador, pode ser que seja desanimador, mas o fato que a gente quer mesmo é dinheiro, né? A gente quer dinheiro. Não é não, pessoal? O que nós buscamos? Dinheiro. E tendo dinheiro, tudo se resolve, porque aí todos os outros planos que você tem se ajusta com o dinheiro. O dinheiro vai facilitando as coisas. Então, quando é dito para nós apressarmos a vida do Senhor, significa, cabe a nós o buscar essa mudança de mente, este arrependimento, essa metanoia. Então, esse sofrimento é mais do que urgente, é mais do que necessário para que nós possamos, então, cada dia ser purificado, separado, né, das coisas materiais pecaminosas para Deus. Tá bom, queridos?